Casimiro de Nascimento Martins, conhecido como Rei Zulu, foi um lutador maranhense que conquistou o Brasil e o mundo com seu desempenho extraordinário na luta livre. Ele criou um estilo único de lutar, conhecido como Tarraca, através do qual explorou as tradições de luta de sua terra natal para derrubar muitos adversários que cruzaram o seu caminho. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Eu tenho a alegria de dizer para vocês que hoje nós vamos trazer aqui a história do Rei Zulu, depois de vocês pedirem bastante. Quando a gente fez o vídeo sobre o He-Man do Nordeste, né, o cara que passou anos andando pelo Nordeste desafiando tudo quanto era caba macho, muitas pessoas vieram, pô, como que você falou do He-Man do Nordeste e você não falou do Rei Zulu? Rapaz, como a nossa história é rica, como a nossa história é bonita, como tem personagens interessantes e é um orgasmo intelectual trazer isso aqui pra vocês, cara. Hoje vocês vão conhecer a história do Rei Zulu, um dos maiores lutadores que pisaram no Brasil e lá do Maranhão, no Nordeste brasileiro. Valdemir II do Maranhão, Rocha, Isamara, nossos parceiros aí do Maranhão. Escuta o bagulho aí que agora eu vou falar de vocês. Firmeza, mano, do estado de vocês aí. O resto, pessoal, ouve o bagulho, porque muita gente vai conhecer essa história legal se é que não conhece. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e vamos nessa com a gente. Edu, roda a vinheta. Galera, Casimiro de Nascimento Martins, conhecido como Rei Zulu, nasceu em 9 de junho de 1947 em Bequimão, no estado do Maranhão. Ele se tornou, galera, mundialmente conhecido como lutador de vale tudo, tendo desenvolvido uma luta conhecida como Tarraca. Essa luta é marcada por uma mistura de tradições indígenas, europeias e africana. Veja como é uma luta mesmo tipicamente brasileira, mistura de três matrizes, três povos, o branco, o indígena e o negro. O seu nome, o Tarraca, é referência a Atarracar ou a Atacar, já que ela é uma luta caracterizada por o cara agarrar o adversário de modo a derrubá-lo de costas no chão. Que nos Estados Unidos os caras fizeram uma coisa, e na Europa uma coisa muito mais comportada que eles chamam de wrestler, né? Que é aquela luta greco-romana e tal. Mas essa que eu vi do Rei Zulu maranhense é uma muito mais rápida assim, tá ligado? Muito mais rápida, muito mais de pegada. Era uma luta muito comum, inclusive, entre os peões negros que trabalhavam em fazendas no Maranhão e entre caboclos, que eram uma mistura aí de, enfim, negros, indígenas e brancos lá no Maranhão. Era praticado em currais ou às margens de rio depois de um longo dia de trabalho nas fazendas. O Tarraca, que é a luta, permite que se agarre o oponente e suspenda, imobilize e o empurre, provocando seu desequilíbrio e a sua derrubada no chão. Então, diferente daquelas lutas norte-americanas e europeias, o Tarraca empurra o cara pra frente ali com toda a força, ajudando a derrubar o cara, desestabilizar para você sentar a porrada nele. Casimiro cresceu vendo seu pai e os seus vizinhos lutando Tarraca na cidade onde ele vivia e adaptou aqueles golpes para a luta livre praticada no Brasil. Ele serviu o exército, pessoal, por 3 anos e foi lá que ele se deu conta de que com o porte físico que ele tinha, ele poderia praticar a luta livre. Com o passar do tempo, ele foi se tornando um lutador conhecido e praticamente imbatível. Após 17 anos competindo, ele seguia invicto depois de 150 lutas, se tornando uma referência na categoria. Daí veio seu apelido de Rei, e no caso, né, Rei Zulu, porque Zulu é um povo negro muito famoso em certa região africana. Acumulando vitórias, o Rei Zulu desafiava oponentes no Brasil e no exterior, e certo dia resolveu convidar uma das lendas do jiu-jitsu, né, e do próprio Vale Tudo, que faz parte da família Gracie, que é o Rickson Gracie, e o Rickson Gracie foi lutar contra o Rei Zulu. A família Gracie, pessoal, até vale a pena fazer um vídeo sobre eles. Na verdade, a gente tem um vídeo sobre os Gracies bem antigo ainda que não foi pro ar. Faça pressão pro diretor colocar ela aí, tá? Pro Caio. A família Gracie é considerada responsável pela introdução e desenvolvimento do jiu-jitsu no Brasil e tem uma enorme tradição nas artes marciais mistas. Uma disputa entre Rei Zulu e um Gracie era um evento marcante para quem acompanhava o mundo das lutas. Então o Rei Zulu queria provar quem era o melhor lutador de vale tudo do Brasil, e essa luta foi a forma que ele encontrou para isso. E foi de
diante de Rickson Gracie, porque os Gracie também não fugiam de treta, tá, pessoal? Que Rei Zulu perdeu a sua invencibilidade. Ele foi derrotado por finalização. Eu falo porque eu sou praticante de jiu-jitsu, tô parado há algum tempinho agora, mas eu gosto de jiu-jitsu, sou faixa azul, e eu digo pra vocês que é uma arte bem forte, assim, marcial. Pra mim, uma das melhores que existe. É muito difícil o cara ser muito bom de jiu-jitsu e você ganhar dele. Anos depois, os dois voltaram a se enfrentar e Rei Zulu foi derrotado novamente pelo Rickson Gracie. Mas dessa vez, ele perdeu o confronto por pontos. A luta mais marcante da carreira do Rei Zulu, no entanto, aconteceu no dia 30 de novembro de 1984, quando ele derrotou o Sérgio Battarelli, um famoso lutador de kickbox que andava por aí falando que era o cara, que ninguém ganhava dele. Com o passar dos anos e acumulando muitas vitórias, Rei Zulu se tornou um ícone do MMA e seguiu lutando. Mano, os vídeos do cara, o cara era bom de porrada de verdade, irmão. Quando eu tô falando bom de porrada, eu tô falando bom de porrada mesmo. Você entrar no ringue ali junto com o Zulu, você precisa ser óbvio, filho, ter coragem. Nesse percurso, o Rei Zulu teve algumas derrotas marcantes, sofreu alguns nocautes, mas fez história com seu modo peculiar de lutar. Aos 55 anos, ele perdeu por nocaute para um lutador de Kung Fu, Wellington Dourado. Nessa luta, acabou caindo do ringue e desmaiando após bater com a cabeça no chão. Apesar de ter fama internacional e acumular uma longa lista de vitórias, Rei Zulu não conseguiu estabilidade financeira. Ele disse em uma das entrevistas que tinha mais 17 irmãos e que teve que ajudar todo mundo com o que ganhou lutando. Por isso não sobrava muito dinheiro para ele. E é muito louco isso, porque tipo assim, aqui no Brasil nós tivemos vários lutadores bons. A gente teve o Maguila, a gente teve o Reginaldo Holyfield, o Luciano Todo Duro, que são caras que a gente pode contar a história aqui também. Vou falar pra vocês que os caras eram do nível do Mike Tyson, do Muhammad Ali. Não, porque nem tinha como chegar nesse nível, porque o boxe no Brasil, ou as lutas no Brasil, quase todas elas eram de formas amadoras. Tipo, você tinha um Evander Holyfield no auge da forma, pô, se alimentando com suplementos de última geração, patrocinado por empresas de alta tecnologia que produzem ali suplementos, né? Tendo a melhor academia do mundo, treinadores, pô, sendo treinado igual o Mike Tyson pelo Cus D'Amato, que era um cara que era excepcional, e os lutadores brasileiros, eles tinham que se virar pra ir lutando. Então muita gente famosa que conseguiu sucesso, não conseguiu desenvolver por não ter dinheiro, tipo, por não ter patrocínio, por não ter um espaço pra fazer. Então o que o Rei Zulu conseguiu nesses anos, com a pobreza que ele tinha e com a falta de investimento, bicho, é um grande do vencedor. E por ter esses 17 irmãos e, enfim, gastar bastante dinheiro com eles e nem ganhava tanto assim, a luta se tornou o meio de sobrevivência pro Rei Zulu, que em 2007, aos 62 anos, ainda estava lutando esporadicamente de vez em quando. Em 2007, ele fez 3 lutas no Brasil e saiu vitorioso de todas elas, derrubando por nocaute os seus adversários e caras até mais novos do que ele. Algum tempo depois, Rei Zulu sofreu um AVC, o que colocou fim à sua vida no ringue. Depois disso, o que a gente conseguiu encontrar é que ele ainda acabou fraturando o fêmur da coxa esquerda e parou de se locomover. Usando cadeira de rodas e morando em uma casa muito simples de 2 cômodos, Rei Zulu tem uma excelente memória de sua trajetória no ringue e fala sobre isso com muita paixão. Rei Zulu vive da aposentadoria de um salário mínimo que ele conseguiu, enfim, por todos os anos que ele ficou aí trabalhando, né? Porque a luta também é um trabalho. Ele diz que ele gostaria de usar o seu nome e a sua influência para desenvolver projetos sociais com crianças. Para ele, o esporte é um caminho para tirar os jovens do mundo das drogas e da marginalidade e da violência. Ele sonha também, pessoal, em voltar a andar e em ver o neto trilhando um caminho de sucesso tão cheio de realizações quanto o que ele trilhou. E Rei Zulu, eu espero que você consiga realizar isso daí. Nunca é tarde para fazer isso, tá, meu querido? E é bom ter lembrado da sua história aqui. Quem conhece o Rei Zulu, comenta aí, deixa nos comentários, porque realmente foi um grande personagem da história da luta brasileira, certo, mano? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Antes de ir embora, eu peço o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E além disso, se possível, ajude a gente no Apoia-se, no Pix, pra gente continuar contando essas histórias e tendo como financiar ou contar dessas histórias. É graças a vocês que levam os nossos nomes para frente, que nos impulsionam a partir do algoritmo e que nos ajudam de maneira financeira direta, que nós conseguimos abrir mais espaço, trazer vídeos para vocês, trazer outros materiais para vocês, trazer áudios para vocês e continuar fazendo o nosso trabalho aqui. Não esquece que a gente tem um podcast também, que é o Iconocast, nas principais plataformas de streams de podcast do Brasil e do mundo. Um forte abraço a todos, fui, valeu!